Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de órgãos de máquinas 1. Na videoaula 2, nós vamos basicamente introduzir um novo capítulo. Bom, nas nossas videoaulas até então nós tratamos de ligações mecânicas. E na última videoaula em particular nós falamos de ligações roscadas. Na aula 2, nós vamos dar continuidade ao estudo da forma que podemos fazer ligações de peças. E vamos falar concretamente das molas. As molas que são também meios que são usados para ligar peças e não só. A ligação de mais do que uma peça, mas com a particularidade de absorver choques, vibrações e por aí fora. Então, no vídeo 2 nós vamos falar concretamente das molas. Conforme pode-se ver já na imagem principal, podem ser vários tipos de molas, desde as mais comuns, cônicas, cilíndricas, helicoidais, de tração, compressão, torção e por aí fora, molas em blocos e por aí fora. Então, vamos seguir a sequência que já é conhecida por todos nós, Então vamos fazer uma introdução bastante generalista. Logo no princípio, vamos falar de informações gerais, depois vamos fazer uma pequena classificação das molas. Vamos ver quais são os critérios que são usados para classificar as molas. Depois vamos falar dos parâmetros geométricos e de funcionamento das molas. Alguns parâmetros principais, não vamos falar de todos os parâmetros, vamos falar de alguns parâmetros principais, geométricos e de funcionamento das molas. Depois vamos falar um bocadinho dos materiais que podem ser usados para a fabricação ou construção das molas, desde os mais comuns até alguns materiais que são tanto que especiais. Depois vamos falar um bocadinho do tipo de molas. E do seu respectivo cálculo, de resistência para garantir que a mola suporta a carga pretendida. Ok? Informações gerais. Como já havia adiantado, as molas são também elementos que são usados para fazer ligações de peças de máquinas, mas diferentemente de outro tipo de elementos de ligações, as molas não servem apenas para fazer a ligação das peças. A ligação dessas peças tem um objetivo de garantir, ou tem um objetivo também de garantir a capacidade que geralmente as molas têm. Aliás, não geralmente, a capacidade que as molas têm de absorver energia. Então dessa forma nós temos a capacidade, através dessa capacidade de absorver energia, nós podemos ter como vantagem a absorção de choques, vibrações e por aí fora. Então, nós podemos assumir que, mas não vamos assumir, então pode-se dizer que as molas têm basicamente uma capacidade de armazenar energia através dessa capacidade de absorção. A capacidade de absorção é basicamente a capacidade de armazenar energia ao ser deformadas ou quando aplicada uma força exterior deformadora ou uma força exterior de carregamento, e essa energia armazenada pode ser restituída assim que removemos a tal força exterior de deformação. Em geral, não só as molas têm essa capacidade de absorver, de armazenar e libertar energia,
mas também todos os materiais plásticos, todos os materiais elásticos, né? Todos os materiais que têm uma capacidade de formar-se elasticamente têm também essa propriedade de absorção de energia. Contudo, ah, as molas têm uma capacidade ainda mais aumentada, uma vez que são produzidos certos materiais especiais para molas em particular, que conferem ainda mais ou melhoram ainda mais essa capacidade de armazenar essa energia. Além dos materiais, as molas são produzidas com uma forma específica para tal, né, para melhorar ainda mais essa capacidade de armazenamento e restituição de energia. As molas podem ter diversas funções, como por exemplo armazenar energia, conforme já havíamos adiantado. Estão listados alguns exemplos, como por exemplo cordas, brinquedos, disjuntores e por aí fora. As molas podem também ser usadas para amortecer choques, que também já havíamos falado, como por exemplo nas suspensões dos veículos automóveis, nas uniões de veios, em apoios de máquinas e por aí fora. E também podem ser usados como limitadores de força em alguns dispositivos especiais, como por exemplo em válvulas de segurança, né? Em válvulas de segurança, né? Em que as molas são um elemento usado para limitar a pressão máxima, né? Basicamente limitar a força, limitar a pressão máxima através da força que é aplicada sobre a mola, né? Limitar a pressão máxima sobre o sistema. Então nós podemos usar também as molas com esse objetivo. Classificação das molas. As molas podem ser tipicamente classificadas de diversas formas, sendo que as molas mais comuns, né, são helicoidais, ou basicamente nós podemos classificar de duas formas principais, né? De molas helicoidais e outras molas, né? Nas molas helicoidais nós podemos encontrar molas de tração, de compressão e de torção. As molas de tração nós podemos encontrar de secção cilíndrica redonda. As molas de compressão também podemos encontrar secção cilíndrica redonda, retangular, cônica, secção circular, cônica, retangular, cônica e por aí fora, né? Molas de torção podemos encontrar basicamente secção redonda e cilíndrica. Das outras molas, nós podemos encontrar igualmente molas de compressão, de torção e molas de flexão, né? As molas de flexão podem ser de feixes de lâminas ou barras de flexão, ou molas planas, simplesmente. Ainda podemos encontrar molas helicoidais, de torção helicoidais, né, maciços e barras de torção, né. De compressão ainda podemos encontrar blocos de compressão, anelares e molas de disco. Conforme já havia dito, as molas podem ser classificadas de diversas formas. Algumas delas vimos no slide anterior, né? Ademais, outras formas de classificar podem ser quanto à forma da mola, o tipo de sustentação. Quanto à forma da mola, estamos a falar da forma geométrica da mola. Quanto ao tipo de sustentação, estamos a falar da carga a que as molas estão sujeitas, né? Tipo de sustentação, aplicação da carga, né? Se a carga é constante ou variável, assim como o próprio material que as molas são feitas, embora é uma classificação menos comum, né? E também podem ser classificadas quanto ao destino. Em geral, a forma mais usada para a classificação das molas é o tipo de sustentação,
Então nós temos que classificá-las como sendo molas de tração, compressão, torção, flexão e por aí fora, né? Quando o tipo de sustentação é a classificação mais comum. Quanto à forma geométrica ou quanto à estrutura, podem ser classificadas em helicoidais, cilíndricas ou cônicas, espirais, molas espirais, disco, mola chanelar, pares de torção, bloco, feixe de lâminas e por aí fora. Isso quanto à forma geométrica. Segundo a solicitação, já havíamos enunciado parâmetros geométricos e de funcionamento das molas. Bom, são vários parâmetros geométricos de funcionamento das molas que nós podemos encontrar, mas importa aqui frisar alguns deles que são basicamente os mais importantes, como por exemplo o diâmetro do arame que é usado para formar a hélice da mola, que é indicado pelo índice D minúsculo. Depois tem um diâmetro médio da mola, é uma espécie de diâmetro de montagem, né? O diâmetro médio. Depois temos o índice da mola, C, que representa a relação entre o diâmetro médio e o diâmetro do arame que é usado na mola. Esse índice pode ser calculado, assim como pode ser extraído das recomendações, né, que varia de 4 a 16, para casos críticos, e em geral varia de 6 a 12 unidades. Temos o passo da mola, que é indicado pela letra T. Demais ainda podemos encontrar outros parâmetros, como o comprimento total livre da mola, o número de espiras, o número total de espiras, o número de espiras úteis, o comprimento de trabalho da peça bruta, o ângulo de subida da hélice que forma a mola, a deformação da mola lambda, o comprimento de instalação, o comprimento de deformação máxima, o comprimento limite da mola e o comprimento da mola comprimida, né? Ok? Ainda podemos ter outros parâmetros. Estes são apenas alguns dos parâmetros das molas, né? Materiais para molas, né? As molas podem tipicamente ser fabricadas um pouco de todo tipo de materiais, né? Ok? Embora cada material tenha as suas propriedades específicas, suas propriedades elásticas em particular específicas, então a escolha de um material em detrimento do outro vai conferir à mola certas propriedades especiais, né? Ok, mas em geral nós podemos fabricar as molas um pouco de todo tipo de materiais, desde o aço ao carbono ordinário, né? Podemos ter aços de liga, né? Aços de liga pobre, assim como aços de liga rica, né? Ainda podemos ter aços resistentes à corrosão. Ainda podemos fabricar de materiais não ferrosos, né? Tal como ligas de bronze ou fósforo. Ainda podemos produzir de materiais especiais, como por exemplo ligas de níquel, né? Que são para molas especiais com aplicações muito específicas. Do ponto de vista de formação da mola ou do processo de fabricação da mola, o enrolamento do arame pode ser feito tanto a quente ou a frio, né? Mas em geral, após o tratamento térmico, é comum que a mola seja sujeita a um pequeno tratamento térmico ou a um tratamento térmico. São vários tratamentos térmicos podem ser sujeitos, como por exemplo o refinamento, normalização, por aí fora, que tem o objetivo de aliviar as tensões residuais que são geradas durante o processo de enrolamento ou durante o processo de fabricação da mola, né?
A resistência mecânica da mola vai depender do material o qual é fabricado a mola e não só, assim como das próprias dimensões da secção transversal, da mola, né? Quando os materiais, nós já iniciamos alguns materiais que podem ser usados, né? Falamos de aço ou carbono, alguns de aço e carbono estão aqui ilustrados. Temos também aço manganês, aço silício, aço cromo vanádio. Ainda temos algumas ligas não ferrosas, como por exemplo o bronze ao silício, o bronze ao estânio, o bronze ao berílio. Ainda temos molas especiais que podem ser fabricadas também de ligas de níquel. E conforme já havíamos dito, o arame deve ser submetido a um tratamento térmico e depois para aliviar as tensões internas, mas também pode ser submetido a um pré-aquecimento quando temos diâmetros menores que 12 milímetros para facilitar o processo de rolamento ou da formação ou de fabricação da própria mola. Além das molas de aço, que são as molas mais comuns, nós podemos também encontrar, aliás, não são as molas mais comuns. Como quero. Podemos considerar as molas metálicas como sendo as mais comuns, mas o que eu quis dizer é que também podemos encontrar molas fabricadas de materiais não metálicos, né? Como por exemplo, em particular as molas de borracha, né? Que são também muito usadas um pouco por todo lado, né? Ok? Podem ser maciças, ocas, blocos e por aí fora, né? Tipos de molas, né? Vamos falar agora um bocadinho do tipo de molas, das solicitações que essas molas estão sujeitas e do cálculo de resistência. Molas simples, né? As molas simples geralmente obedecem a lei do Hooke, né? Que diz que a força aplicada sobre o material elástico é diretamente proporcional à sua deformação. Ok? Esta relação de que a força é proporcional à deformação através de uma constante de mola, né? Ok? A força pode ser dada como sendo a tensão por unidade de área e a deformação, conforme já vimos atrás, pode ser dada de diversas formas, como está aqui ilustrado, né? Temos aqui a figura 3 que ilustra as curvas características da mola, né? Então nós podemos encontrar basicamente 3 tipos de molas. A mola A é a mola mais comum, que tem a rigidez normal, ou por outra a rigidez não é variável em função da carga ou da deformação. Depois podemos encontrar molas de rigidez crescente, né? Em que quanto mais aplicamos a carga, a rigidez tende a aumentar. E depois podemos encontrar molas de rigidez decrescente, né? Em cada vez mais vamos aplicando a carga, chegamos a um ponto em que conseguimos deformar bastante a mola sem aplicação ou sem um aumento excessivo da força deformadora. Molas helicoidais, né? As molas helicoidais são formadas por espiras. São formadas por espiras, geralmente são espiras de Arquímedes que formam a tal mola, né? Aliás, não são espiras de Arquímedes, né? As espiras de Arquímedes são formadas por molas espirais, né? Não molas helicoidais, né? As molas helicoidais são formadas por espiras em gerais. N espiras que são agregadas entre si, né, para formar a tal mola, né?
Essas molas estão basicamente sujeitas a dois tipos de solicitações. Estamos a falar solicitação de tipo momento torsor e solicitação de tipo esforço cortante, né? Então, dessa forma, nós podemos limitar as tensões tangenciais, né? Tanto o esforço cortante vai provocar uma tensão tangencial, assim como o próprio momento torsor que aqui a mola está sujeita. Então, vamos ter duas tensões tangenciais, uma tensão devido ao momento torsor e uma tensão devido aos esforços tangenciais. Vamos ter aqui ilustrado. E se vamos assumir que a inclinação máxima das espiras varia de 6 a 15 graus, nós podemos assumir que a tensão tangencial resultante é igual à soma das duas tensões, a tensão devido à força, tensão devido à força e tensão devido ao momento torsor. Isto multiplicado pelo coeficiente do ângulo de inclinação das espiras. Isso tem que ser menor ou igual à tensão tangencial admissível. Então, dessa forma, nós podemos determinar a tensão máxima. De notar que o esforço cortante, embora seja aplicado no meio, nós podemos também transladá-lo ao ponto de contato entre a mola e a carga, né? Assim como o próprio momento torsor, né? O momento torsor vai gerar uma tensão, ou melhor, essa força vai gerar um momento torsor com distância R, né? Ou com distância R médio, né? Ou diâmetro médio sobre 2. Né? Ok? E dessa expressão da tensão máxima, se formos assumir que o ângulo é bastante menor, então o cosseno desse ângulo é aproximadamente igual a 1, então a tensão tangencial máxima poderá ser dada por essa expressão. E sabemos que a relação do diâmetro médio por o diâmetro do arame é igual a C. Então nós ainda podemos simplificar essa expressão e ficamos com uma expressão ainda mais simples, né? Ok? Sabemos que o valor do índice da mola pode ser retirado das recomendações. Diríamos que varia de 6 a 16 para as molas todas em geral, mas em particular de 8 a 32 para molas helicoidais. E de 12 a 24 é a recomendação mais específica, né? Mas em alguns casos extremos podemos ir para 8 a 32. Né? E nesse caso quando temos os valores do índice da mola variarem nesses intervalos, temos que a tensão devido à força é muito menor em comparação com a tensão devido ao momento torsor. Então, dessa forma, nós podemos assumir que a tensão tangencial máxima é aproximadamente igual à tensão devido ao momento torsor. Né? E sobre essa tensão devido ao momento torsor, nós acrescentamos um coeficiente K, né? Que designa-se por coeficiente de correção do momento torsor. Né? Esse coeficiente toma em consideração o índice de mola C, né? Ok? Então, dessa forma, a tensão tangencial máxima será igual basicamente a tensão devido ao momento torsor multiplicado pelo coeficiente de correção K, né? Ok? Que é basicamente o fator de correção da tensão tangencial, né? Vai considerar tanto o momento de torção assim como considerar
O momento de torção, assim como o efeito da força sobre a mola, que é geralmente um corte simples, além da própria curvatura da mola, né? Há uma relação entre o coeficiente de correção, eh, entre o índice de mola C e o coeficiente de correção K, né? Para a mola de secção circular, essa expressão pode ser dada desta forma, né? Além do momento de resistência polar, nós podemos substituir para a sua respectiva expressão, né? Então ficamos com esta expressão, né? Bem mais amigável, né? Ok? Então o momento de resistência polar vai ser igual a D ao cubo d ao cubo sobre 16, né? Então simplificamos 16 sobre 2, ficamos com 8, né? Sabemos que o diâmetro médio sobre o diâmetro do arame é igual a C, né? Então ficamos com D ao quadrado, né? E π e K. Então isso tem que ser menor ou igual à tensão tangencial. Então dessa forma nós podemos determinar o valor do diâmetro aproximado do arame, né? A deformação da mola está sujeita ao esforço cortante, ao esforço de aceleramento e ao momento torçor pode ser determinado por esta relação, né? Força por unidade da área mais 4 vezes diâmetro quadrado sobre 4 vezes o momento de inércia polar vezes o comprimento total do arame, né, de zero ao lado, cosseno quadrado do ângulo de elevação da hélice sobre o módulo de elasticidade transversal. Quando temos espiras redondas, nós podemos usar essa expressão específica, né, para o cálculo da deformação. Ok, e se formos assumir que o índice da mola é maior ou igual a 4, podemos dizer que despreza-se, conforme vimos no cálculo da tensão, podemos desprezar a parcela devido ao esforço cortante. Se formos assumir que o ângulo também é bastante reduzido, então o cosseno de alfa é aproximadamente igual a 1. Então o comprimento total do arame de zero lado poderá ser dado por essa expressão, né? L igual a π vezes o diâmetro médio vezes o número de espiras, né? O I representa o número de espiras. Para o módulo de elasticidade de 8 vezes 10 elevado a 4 megapascais, né? Ok? Então o número de espiras dessa forma poderá ser dado pela deformação sobre a força aplicada vezes o diâmetro do arame sobre o índice da mola ao cubo vezes 10 elevado a 4. Podemos ter várias secções de espiras, né? Desde a circular, quadrangular, retangular e esta forma especial, né? Ok. Então, o número de espiras pode ser determinado por essa expressão, né? Em função da forma geométrica da secção transversal do arame, né? Que é usado para formar a mola. E a rigidez da mola pode ser determinada como sendo a relação sobre a relação da força sobre a sua deformação, ou 4 vezes o módulo de elasticidade transversal vezes o momento de inércia polar sobre π vezes d ao cubo vezes o número de espiras.
Então, computando essa expressão 10 e a expressão 5, nós temos que o número de espiras, que o número total de espiras pode ser dado por essa expressão, né? A expressão 10 está aqui ilustrado. A expressão 5 é esta aqui. Então nós podemos basicamente igualar as forças nessas duas expressões. Então ficamos com essa expressão para o cálculo do número das espiras, né? O número das espiras é geralmente aproximado, ou o número de espiras deve ser aproximado a um número inteiro próximo, né? E sobre esse número de espiras úteis, né, acrescenta-se o número de espiras de apoio, né? Okay? Que variam de 1.5 a 2 espiras, né? Então, conhecido o número de espiras e conhecido também o diâmetro do arame, é possível já calcular o comprimento da mola comprimida, né? Através dessa expressão, o comprimento da mola comprimida, é verdade que é mola comprimida como tal, mas não consideramos o contacto entre as espiras, né? Então, a compressão é até um certo ponto, né? Não considera-se a possibilidade de que haja um contacto direto, ou o comprimento da mola calculada, o comprimento da mola comprimida é calculado de tal forma que não se permita o contacto direto entre as espiras, né? O que poderia levar ao surgimento de choques por aí fora, né? Então nós podemos calcular o comprimento da mola comprimida por essa expressão. Molas helicoidais. A energia a energia armazenada pela mola deformada pode ser calculada por essa expressão, né? A força vezes a deformação sobre 2, né? E uma vez que a força deformadora não é tipicamente constante, varia, então a energia total poderá ser calculada por essa expressão, né? Como sendo a diferença entre a força e a deformação máximas menos a força e a deformações iniciais, né? Ok? Para o caso de deformação linear, né? Quando temos molas de torção, nós podemos calcular as deformações considerando o ângulo de torção em si, né? Então, podemos calcular a energia armazenada considerando o ângulo de torção, né? Então, temos a energia armazenada será igual ao momento torsor vezes o ângulo de torção sobre 2, né? O ângulo de torção pode ser determinado por essa expressão, né? Ok? Sobre esta expressão, se formos a substituir a deformação, vamos substituir a deformação por esta expressão aqui. Se formos a substituir a deformação que é causada na mola por uma dessas expressões, né? Por uma dessas expressões, aqui temos uma das expressões da deformação, podemos isolar a deformação, né? Ficamos com o trabalho igual a força sobre 2, né? Vezes força vezes L, que é o comprimento do arame desenrolado, sobre a área da secção transversal vezes o modicidade transversal, né? Que representa a deformação. E se formos a substituir o ângulo de torção pela sua correspondente,
podemos ter que a energia armazenada para uma mola de torção é dada também por essa expressão. Ok? Molas de torção. Essas molas suportam momentos torsores, ou sobre essas molas são aplicados momentos torsores, e como resultado da aplicação desses momentos torsores surge uma força de flexão. Andaria a força de flexão, surge um efeito de flexão ou surge uma sustentação de flexão sobre a mola na sua secção transversal. Se o arame é fabricado de forma simples, né? O cálculo de resistência é feito usando a teoria de flexão para vigas encurvadas, né? Por isso, usa-se o coeficiente de correção, considera tanto a curvatura das espiras como o ângulo de inclinação das normas ou das molas relativamente ao plano radial da mola. Ok? O coeficiente de correção pode ser calculado dessa forma. Esse é o coeficiente que considera a encurvadura, né? Ok? Considera a curvatura assim como a curvatura assim como o ângulo de inclinação da mola, né? Okay? Esse coeficiente vai depender basicamente do índice da mola, né? Então, dessa forma, a tensão de flexão máxima será dada por um momento torsor T aplicado na extremidade da mola. Ok, momento torsor que é aplicado sobre a mola. O momento torsor será igual a esta força P vezes o braço R, né? Que é aplicado sobre a mola, sobre o momento de resistência axial, vezes o índice de correção K0. Isso tem que ser menor ou igual à tensão de flexão admissível, né? Ok? É tensão normal, mas calculamos usando o momento torsor, né? Uma vez que esse momento torsor causa uma solicitação de tipo flexão sobre o arame. Se formos a substituir o momento de resistência axial para a sua correspondente, vamos ter que o diâmetro do arame das molas de torção é dado por 2,15 vezes raiz cúbica de T vezes T, que representa o momento torsor, né? Vezes o coeficiente de correção K sobre a tensão de flexão admissiva, né? A tensão de flexão admissiva varia de 1,25 até 1,5 da tensão tangencial admissiva, né? O momento torsor T é equivalente a um momento fletor, nesse caso particular, né? Ok, e pode ser calculado como sendo força vezes braço ou simplesmente P vezes R nesse esquema. O ângulo de torção pode ser calculado em radianos, né? E é dado por momento torsor vezes o comprimento do arame de zero lado sobre o modo de elasticidade axial, né? Vezes o momento de inércia. O momento de inércia axial, nesse caso concreto, né? Então, através da dedução da forma 16, nós podemos determinar o número de espiras também, né? Para o cálculo do comprimento total do arame de zero lado, né? Podemos calcular o número de espiras, ou podemos calcular logo de seguida o comprimento total do arame de zero lado. O diâmetro médio pode ser escolhido das recomendações ou pode ser calculado uma vez já conhecido o índice da mola e o diâmetro do arame. Ok?
de novo, igualando a expressão 15, igualando a expressão 15 à expressão anterior para o cálculo do diâmetro da mola, nós podemos também expressar o número de espiras em função, podemos calcular o número de espiras em função da tensão de flexão admissível. Do ponto de vista da forma da mola, ou do ponto de vista do caráter de funcionamento das molas, molas podem ser tipicamente lineares e não lineares, né? Mas em geral, a característica da mola é linear, né? Então a deformação é diretamente proporcional à força aplicada, né? No caso das molas de tração e compressão, assim como o ângulo de torção também será tipicamente proporcional à força aplicada, né? No caso concreto, a força pode ser substituída ou pode ser substituída em forma de momento ou pode ser aplicada em forma de momento, por aí fora, né? O momento de instalação ou a carga inicial que é aplicada sobre a mola, né, deve estar em um determinado intervalo em comparação com os momentos máximos admissíveis, né? Ou máximos admissíveis ou máximos recomendados para o funcionamento normal da mola, né? Okay? Este é o intervalo recomendado para o momento de instalação. Okay? Molas de blocos. As molas de bloco são constituídas por massa de materiais tipicamente elásticos. O material mais comum é tipicamente a borracha, né? Com placas metálicas nas suas extremidades, né? Que melhoram a distribuição da carga sobre toda a superfície da mola, né? Essas molas são basicamente elementos bastante simples, né? São basicamente simples blocos, né? E o seu cálculo logicamente também é simplificado, né? Essas molas são basicamente usadas em particular para compressão, né? Alguns casos especiais podem ser usados para tração, né? Mas em geral são molas de compressão, né? Podemos ter diversos tipos ou diversas formas geométricas a formar essas molas, desde paralelepípedos até corpos regulares, né? Passando por cilindros maciços, assim como alguns cilindros ocos, né? A secção mais comum é uma secção tipicamente retangular ou quadrada. Ok? Temos aqui um exemplo específico dessa mola, de um bloco de mola que são aplicadas chapas nas suas superfícies inferiores e superiores com o objetivo de melhorar ainda mais a distribuição da carga sobre a superfície da borracha. Ok, temos aqui o gráfico que ilustra a relação entre a tensão e a deformação, basicamente, né? Temos para os casos mais comuns, que temos a sustentação tipo tração, compressão e a sustentação tipo deslizamento. Além de blocos retangulares, dissemos que ainda podemos encontrar molas com formas específicas, como por exemplo cilindros, né? Forma cilíndrica, que poderá ser oca, assim como maciça. Nesse caso concreto temos uma mola com uma forma maciça, com uma forma cilíndrica oca, né?
O cálculo de resistência é feito para limitar as tensões de compressão. As tensões normais, né, podem ser tanto de compressão assim como tração. Né? Por acaso, em modos de compressão, nós calculamos a relação de força por unidade da área, a qual unidade da área que está sujeita a essa mola. E a deformação pode ser calculada como sendo a força vezes a altura do bloco ou a espessura do bloco sobre a modicidade vezes a área. Né? Ok? Substituindo força sobre área pela tensão admissível à compressão, então podemos ficar com essa expressão para o cálculo da deformação. A tensão admissível poderá variar de 1 até 5 megapascais. Né? Barras de torção. Temos aqui um exemplo de uma barra de torção, né, que são basicamente molas simples, que são calculadas geralmente usando conceitos gerais de resistência dos materiais. Né? Que é basicamente uma barra sujeita a um momento torsor na sua extremidade. Né? Ok? Nós podemos calcular limitando a tensão tangencial. Limitar a tensão tangencial através do momento torsor por momento de distância polar. Também podemos limitar o ângulo de torção, né, através dessa expressão. Né? Ok? Expressão em geral, podemos calcular o ângulo de torção em radianos. Né? Ok? Então, dessa forma nós podemos determinar o diâmetro da barra de torção como sendo 2.5 vezes 10 elevado a menos 7 vezes o comprimento do arame não deformado sobre o ângulo de torção vezes a tensão admissível, a tensão tangencial admissível. Ainda temos molas espirais com extremidades fixas. As molas espirais são as que efetivamente a sua espira obedece à forma de espira de Arquímedes. Essas molas podem ser encastradas nas suas extremidades, né? Isto é, sem articulação, e dessa forma podem estar submetidas a um momento torsor centrado. Né? Sobre esse momento torsor, as espiras que formam a mola são sujeitas a esforços de tipo flexão. Né? O cálculo é feito de forma simples, né? Considerando uma barra sujeita a flexão, uma barra encurvada sujeita a flexão, e adiciona-se o ângulo de rotação e o comprimento requerido sobre a mola. Né? Ok, então nós podemos calcular, podemos limitar a tensão normal, né? Uma vez que as molas são basicamente sujeitas a esforços do tipo vez que essas molas são basicamente sujeitas a esforços tipo flexão, então nós podemos calcular a tensão, podemos limitar a tensão de flexão como sendo o momento torsor que é aplicado sobre a mola sobre o momento de distância axial. Nesse caso concreto, o momento torsor gera sobre a mola tensão de fricção, né? E não tensão tangencial como é o mais comum. Né? Gera uma tensão normal de flexão. Né? Ok? Então, substituindo o modo de resistência axial pela sua correspondente, se formos considerar que a secção transversal é retangular, então nós podemos calcular a base B, base ou altura, né? Depende. Né? Depende da consideração. Nesse caso concreto, o B vai representar a altura e não base. Né?
a base vai ser representada por H, que é dado também como sendo espessura da cinta, né? Espessura da cinta ou espessura da barra que é usada para a produção da mola, né? Essa espessura varia de 0,03 a 0,04 diâmetro do V, né? Onde D representa o diâmetro do V, no qual é instalada a mola, né? Ok? O ângulo de rotação poderá ser dado como sendo φ igual a T vezes T vai representar o momento torsor. Bom, essa expressão já é conhecida por todos nós, né? O momento torsor vezes o comprimento do arame desenrolado sobre o modo de elasticidade axial vezes o momento de inércia, né? Podemos ainda substituir o momento de inércia para o caso de secção retangular por essa expressão, né? E por aí fora, né? O modo de elasticidade é conhecido. O ângulo de torção φ pode ser determinado por 2 vezes π vezes n, onde n representa o número de voltas de tambor. Então, dessa forma, o comprimento total do arame desenrolado poderá ser determinado desta forma. Ok? Basicamente igualando os momentos torsores das expressões 21 e expressão 16, né? Ok? Então ficamos com essa expressão para o cálculo do comprimento da mola, né? Ok? E ainda podemos determinar a mola. Fomos a substituir a tensão admissível por a tensão admissível por esta expressão, né? 6 vezes T sobre B vezes H ao quadrado. Então podemos ficar ainda com essa expressão. Ok? Molas planas, né? As molas planas são basicamente barras que são usadas também com o objetivo de absorver energia. Essas barras podem ter secção transversal variável, assim como secção transversal constante. Para o seu cálculo usa-se basicamente conceitos gerais de resistência de materiais, né, para uma situação de tipo flexão. Conforme pode-se ver, né, temos secções variáveis. A secção varia desde o ponto de aplicação da mola, né, e vai aumentando até o ponto de encastramento, uma vez que o momento de flexão resultante cresce desde o ponto de aplicação da mola desde o ponto de aplicação da força até ao ponto de encastramento, né? E a deformação surge. A deformação tem um comportamento oposto, né? Ok? Então, como resultado desse aumento excessivo do momento até o ponto de aplicação da mola, temos também um aumento significativo da secção transversal. E conforme com o objetivo de fazer uma mola com secção transversal um tanto que constante, em vez de aumentar a secção transversal, como tal, nós podemos cortar essas parcelas, né? Essas parcelas que consideram o tal aumento da secção transversal e pode se impregnar por baixo da secção principal, né? Por baixo desta secção principal. Ok? Então vamos ter várias secções transversais
acopladas por baixo, né? Ok? Então ficamos com uma mola com uma secção um tanto que transversal, entre aspas, né? A tensão máxima pode ser a tensão máxima, que é basicamente a tensão de flexão, dado como sendo o momento fletor pelo momento de resistência axial. Tem que ser menor ou igual à tensão admissível à flexão, né? Com a flecha ou a deformação máxima será dada por essa expressão, né, das distâncias materiais. E conhecendo o modo de elasticidade, o comprimento L e a deformação, nós podemos determinar a espessura da mola como sendo essa expressão e a altura da mola também como sendo essa expressão, né? B e H vai representar a espessura e a largura ou a altura da fita da mola, né? Ok. A nossa aula de hoje vai terminar por aqui. É verdade que existem vários outros tipos de molas que podem ser encontrados pelo mundo fora, né? Mas esses são alguns dos tipos de molas principais, que são as molas mais usadas na indústria no geral. Ok? Então espero que tenham gostado da aula. Em caso de dúvidas, já sabem, não hesitem em entrar em contato, né? E voltamos a nos ver na próxima aula. Obrigado e até a próxima aula.